Olá galera, meu nome é Fernando e você está no canal Filósofo dos Livros. E mais uma vez eu trago um livro especial para vocês. Trata-se de As Cabeças do Dr. Satamini, de Juca Badaró, uma publicação da Cultura em Letras Edições. Esse livro é fascinante. O sentimento que me levou a gostar dessa obra é verdadeiro. Não tenham dúvidas disso. Aqui nós temos 11 contos incríveis. É um tipo de leitura que eu recomendaria para todo mundo. Embora eu ache que algumas pessoas não compreenderão a riqueza que está aqui descrita. Diga-se de passagem que essa incompreensão é algo lamentável. Entendo que algumas incompreensões são até perdoáveis, mas não compreender a riqueza desse livro é algo que não se justifica. Coisas da vida, isso faz parte. O livro As Cabeças do Dr. Satamini nos leva a pensar em questões muito interessantes. Eu diria que é uma obra dedicada a pessoas sensíveis, mas não sensíveis na questão de fragilidade. Não é isso. Ser sensível aqui é saber se colocar no lugar do outro, compartilhar de seus sentimentos. A maioria dos contos são protagonizados por pessoas ligadas à arte, seja pintura, literatura ou escultura. Mas, quando encontramos pessoas que não têm essa ligação direta com a arte, nós percebemos, mesmo assim, que elas têm alma de artista. Eu diria que a questão artística é uma marca constante nessa obra. Quando nos deparamos com os artistas dos contos, nós percebemos o seu processo criativo. O processo de criação é bem estampado. Na maioria dos contos, nós vemos o passo a passo da criação. Vemos o que os artistas fazem para fabricar o seu objeto artístico. Como ele supera o seu bloqueio criativo. E essa trajetória é algo realmente fascinante. Algo que eu gostei bastante nessa escrita de Juca Badaró é que ele demonstra que o processo de criação artístico nem sempre é algo prazeroso. Muitas vezes a arte é acompanhada de sofrimento. E não estou falando apenas da questão da angústia, do sofrimento, dessa luta contra os bloqueios. Não é apenas isso. Não é a dor apenas da alma, embora essa dor da alma esteja bastante presente nos contos. Falo também da dor que o artista sofre por causa da violência. O artista, ao querer trazer algo bom, sofre uma violência constante. Ele é agredido fisicamente e às vezes é até roubado em seus direitos. O livro deixou bem claro que ser artista não é nada fácil. Eu diria que a obra é bastante reflexiva nesse sentido. E refletir a arte também é um processo de manifestação artística. Todas essas coisas que eu falei a respeito da arte ficam bem evidenciadas nessa obra, As Cabeças do Dr. Satamini. A obra também nos leva a pensar em acontecimentos triviais, essas coisas corriqueiras do dia a dia. E levou-me a pensar que nem tudo que a gente considera como algo trivial é tão trivial assim. Existem coisas que estão bem ali na nossa cara, que a gente vê todo dia, mas a gente nem se dá conta que elas são do jeito que são. Pode até parecer meio bobo, meio tolo, mas eu nunca tinha parado para pensar que a gente faz muitas vezes o sexo pelo consolo e não pelo tesão. O sexo é algo para suprir nossas carências. E quando a gente acha que está arrasando nessa atividade, porque está ali o tesão forte, a gente vê que é uma pessoa frágil. Uma pessoa que precisa apenas de um abraço, um simples sorriso. E utilizamos o sexo apenas para nos iludir, para fingir que somos fortes. O livro também levou-me a pensar nisso. Como eu disse antes, As Cabeças do Dr. Satamini falam um pouco da violência que o artista sofre. E por causa disso, nem todos os contos têm finais felizes.
Embora seja um grande prazer criar arte, o sofrimento está ali também caminhando lado a lado. E com esse livro eu percebi que, para ser um artista, nós temos que amar muito o nosso trabalho. O sofrimento, por ser algo tão forte, poderia nos levar a desistir. O que nos sustenta é esse amor. Nunca li nada de Gabriel Garcia Marques, mas pela forma que Juca Badaró fala a respeito desse autor, acredito que ele tenha alguma influência do Garcia Marques em sua escrita. Bem, se não houver essa tal influência, pelo menos fica manifestada a sua admiração pelo autor. Aqui, a linguagem não é rebuscada. Não existem palavras de difícil compreensão, mas encontramos um paradoxo, ou seja, uma espécie de contradição nessa escrita fácil, nessa escrita de fácil entendimento. Absorvemos bem o sentido das palavras aqui expressas. Mas querem saber qual é a contradição? É fácil identificar o conceito de cada termo. Porém, é difícil compreender as ações humanas. Por que as pessoas agem de tal forma e não de outra? Por que alguns prazeres são substituídos pela dor? Como pode um livro tão fininho ser carregado de tanta profundidade? Isso nos leva a crer que não é preciso muitas coisas para expressar o belo. As Cabeças do Dr. Satamini é quase um livro perfeito. O autor fez uma bela criação em seus contos. O Homem Só e O Homem Vestido de Tempo são os meus contos prediletos. Identifiquei-me com essa solidão aqui descrita. Também entendi que a grande roupa que nos veste não é essa aqui, mas é o tempo. O tempo nos veste e nos reveste. O tempo cobre o nosso corpo e a nossa história. Podemos experimentar a nudez das roupas, mas nunca a nudez do tempo. Ah, gente, encontrei tanta coisa legal nesse livro. Eu me surpreendi. Eu não imaginava que iria encontrar tantos assuntos presentes num livro tão fininho. As Cabeças do Dr. Satamini foi uma grata surpresa. E por falar em As Cabeças do Dr. Satamini, o título dessa obra, esse é um conto presente no livro. E por ser um conto que nomeia o opúsculo, devo falar algumas coisas a respeito dele. As Cabeças do Dr. Satamini é uma espécie de história de amor. É uma história bonita, é uma história que fala da arte e da escultura também. Mas, nessa bonita história de amor, algo triste. O que seria essa tristeza? Vocês terão que ler o livro para saber. Eu sei, às vezes eu sou malvado. Mas a culpa é de vocês, que não gostam de spoiler. E quem sou eu para estragar o prazer da leitura de vocês? Isso não me cabe, isso não me pertence. No Scooby, eu classifiquei esse livro com 5 estrelas e eu o favoritei. Gostei tanto da escrita de Juca Badaró que estou ansioso por novos livros de contos. O autor é um contista nato, um contista de grande talento. Só posso parabenizá-lo. Então, gente, eu agradeço a vocês que me ouviram até aqui. Meu muito obrigado. E, para terminar, o nosso final clássico. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!